bem? Olá, pessoal, que alegria receber vocês em mais um episódio do Enemcast, o podcast oficial do projeto Enemflix, um projeto que está acontecendo aqui no Colégio Adventista de Cachoeirinha para preparar os nossos alunos para o Enem. E, atenção, as inscrições já foram abertas, não perca o time, faça sua inscrição. Mas, comigo aqui, tem hoje duas pessoas muito especiais que vão abordar temas importantíssimos para o Enem, para esse concurso tão concorrido e tão importante. Nós temos aqui, então, hoje a professora Carla Chaqueiro, que está aí já como educadora há mais de 20 anos, trabalhando muito focado em capacidade mental, saúde emocional, organização psicológica. E ela vai nos ajudar, então, hoje com este tema aqui no Enemcast. Bem-vinda, professora Carla. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre saúde mental, inteligência emocional. Eu também sou da área da linguagem, trabalho com redação em língua portuguesa e dá para a gente pensar um pouquinho que linguagem tem a ver com emoções, né? Então a gente pode digerir nossos pensamentos, nossas palavras também para contribuir um pouquinho com esse tema que é tão importante, né? Isso aí. Conosco aqui também hoje o privilégio de ter esse professor tão querido pelos nossos alunos, professor que trabalha uma área que eles gostam, mas às vezes não compreendem a complexidade, a importância num total. E hoje eles têm essa oportunidade de abordar mais sobre o que tem a ver e o que envolve a preparação física com o Enem, com essa avaliação. Bem-vindo, professor Neto, professor Guilherme Neto, seja bem-vindo e se apresente aí, pode dar umas boas-vindas para os nossos ouvintes. Olá, pessoal, tudo bem? Para mim é um privilégio poder participar desse projeto e vocês vão entender por que que a educação física ela se integra e ela é tão importante nessa preparação para o Enem. Nós vamos aprender bastante. Que legal. Sabe que preparação mental, preparação física e também preparação espiritual que nós vamos estar falando, né? Independente das duas áreas, de uma maneira a integrar, né? Estaremos falando sobre isso. É, é com certeza um dos primeiros temas assim que precisamos abordar. E a professora Carla, como eu já falei, vai falar um pouquinho mais da sua visão sobre. Professora Carla, agora eu lhe pergunto já: qual é o primeiro passo? Vamos começar do primeiro passo, tem muitos, né? Mas para um estudante começar a cuidar da saúde mental durante essa preparação. Eu gostei que você falou assim, qual é o primeiro? São muitos passos, né? A gente tem que entender que tanto educação, a gente pode pensar assim, educação, que nem eu acabei falando ali da área da linguagem e tudo mais, em qualquer área que a gente vai se dedicar a um estudo, né? Ela é feita de processos, né? E também, assim também é a questão emocional. Ela também é feita de processos, de investimento, de estudo, né? A gente acha que não, mas sim, a gente precisa estudar para tentar achar caminhos que sejam viáveis para a gente se sentir bem diante dos desafios da vida, né? A primeira dica, ela tem relação aí com a questão do processo, né? O processo da educação, o processo de estudo, de dedicação. Não focar só no resultado. O resultado é o que a gente almeja, sim, que seja positivo e tudo mais. No entanto, trazer esse pensamento para o presente, porque a gente está fazendo agora, que é o estudo, é a atividade, é ali entender que o Enem, em primeiro lugar, ele é um exame nacional do ensino médio. Então, ele tem o objetivo de comprovar aquilo que o estudante ele aprendeu ao longo de toda a educação básica. Então, isso é formado de processos. Então, o primeiro pensamento que tem que ser o que eu estou fazendo agora, como que eu posso fazer e gerenciar isso da melhor forma para ter um bom resultado depois. Mas o foco é no presente, é no agora. Acho que essa é a dica principal. Creio que nós vivemos em tempos de ansiedade, né? E a ansiedade realmente ela vem sendo aí um dos grandes obstáculos para uma organização de uma vida estudantil, de um preparo para qualquer objetivo, porque nós estamos em tempos de querer brevidade, conseguir chegar logo. Mas nisso, alguns estudantes, algumas pessoas, elas acabam focando tanto que não se permitem ter momentos de lazer, às vezes praticar um esporte, que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas que dica, o que que a gente fala, como orientar, professora Carla, esses estudantes sobre o sentimento de culpa?
Eu acho importante falar sobre um fator que pode causar o aumento da culpa, que é a comparação. Eu entendo que toda vez que a gente olha para o outro, e na verdade eles falam sobre isso, inclusive eu trouxe um livro da autora Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, de Ser Imperfeito, que fala que a comparação é um dos motivos que geram inveja, desequilíbrio, porque eu acabo apontando mais para o outro do que para mim mesmo. Então, eu acabo investindo meu tempo mais no outro do que sobre mim, né? Então, isso também causa culpa. Quando eu olho para o outro e percebo, nossa, mas a vida dele está fluindo, está rendendo, tá, né? Já alcançando os objetivos. E aí eu estou mais focado com um processo que está se desenvolvendo naquela outra vida e não na minha, né? Então é algo a se pensar que gera culpa na gente, né? Hoje de manhã eu estava conversando com algumas alunas até, e falando sobre como tá na moda os vlogs, né? Os vlogs ou dailies. Que nesses vlogs ou dailies, né, as pessoas fazem alguns vídeos mostrando, um dia de estudos comigo, né? E daí a pessoa passa lá, né, mostrando só a parte bela da vida e os pontos positivos ali naquele daily ou naquele vlog, né? E aí a pessoa que está assistindo do outro lado muitas vezes não percebe que aquele ali é um recorte quase que perfeito das partes boas, dos aspectos bons da vida, né. E aí eu volto para a palavra que eu iniciei na pergunta anterior, né, e aquele processo que demanda bastante da gente, muitas vezes não é mostrado, são só os pequenos cortes. Essa comparação, esse olhar mais para o outro do que para mim mesmo, pode causar culpa. Eu não sou talvez aquilo que eu gostaria de ser, ou eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria de estar vivendo, né. Então eu acho que o primeiro ponto, sim, que a gente pode pensar em relação à culpa, é tentar eliminar fatores que geram comparação. E falando sobre o livro que eu mencionei, né, a questão da comparação que pode gerar culpa, também pode gerar na gente um senso de insuficiência. E a gente, uma vez se colocando nesse lugar de insuficiente, a gente não se sente capaz de fazer o quê? Estudar, de desenvolver, de progredir, né, também. Então a gente tem que cuidar muito com o que a gente alimenta, né. Acho importante também, cara, nessa questão, quando o aluno ele tem um planejamento e acontece um deslize, ou ele quebrou o planejamento, não abandonar tudo, né? Foi apenas um deslize, mas volta para aquele teu planejamento, né? Para tirar essa culpa, porque às vezes ele sente essa culpa porque, não consigo mesmo. Eu tenho um plano de estudos e eu fiquei 2 dias sem estudar, então já que eu fiquei 2 dias sem estudar, vou deixar, vou abandonar tudo. É um caso do Então, pensamento polarizado, né? Ou é exato, tudo ou não é nada, né? exato. E isso pode acontecer até no exercício físico, né? Também, em qualquer É, área, né? na verdade, uma das coisas que pode gerar essa culpa é o desviar um tempo para fazer uma atividade física prazerosa. Só que a gente vai ver ao longo aqui da nossa conversa que essa atividade, ela pode ter, a vir a agregar, né? Ela é um deslize, né? Ela não é um deslize. Não. E outras atividades também não. Então, essa culpa talvez seja falta de entendimento de que o ser humano também precisa daquele momento de descontração para voltar a ter uma atenção apropriada, né? E também um autoconhecimento, né? A pessoa tem que se conhecer, saber o que que ela pode, quais são os limites dela. E essa questão da comparação, né? Porque uma coisa é o que a Thalita consegue estudar, quanto tempo ela consegue, outra coisa é o que eu consigo, né? Então, esse autoconhecimento também é importante. Às vezes, o estar prestando atenção no outro rouba o tempo da gente prestar atenção em nós mesmos, né? E aí, ter um planejamento, o professor falou sobre ter um planejamento. É importante ter um planejamento, porque daí, nesse planejamento, pode ter lá também os momentos de descontração. Exatamente. E o sentimento de culpa vai ou não vai diminuir para ficar? Com certeza, Vai né? diminuir. Toda a previsibilidade acalma, né? Diminui a ansiedade. Quebrou digamos, a linha de raciocínio que eu estava tendo, o planejamento. Então, eu posso retornar de uma outra forma também, né? Eu posso replanejar, digamos assim, né? Exatamente. E talvez se não planejar esse momento ali para descontrair, vai também acabar cedendo. Aí quando acabar cedendo para ter um momento mais livre, vai exceder demais, né? Mas o professor Neto falou ali para nós sobre o aluno que daqui um pouco, que a prof. Carla também falou, né? O 8 ou 80. Que daqui um pouco não estou conseguindo, então vou desistir. E aí eu peço, professora Carla, que nos passe uma mensagem, um recado para esse aluno. Porque eu creio que muitos dos que vão ouvir já pensaram durante esse processo aí de preparação, ou ainda vão pensar, porque o ser humano tem essa luta na mente, né? Do consigo, mereço, devo, vou desistir.
Então, qual a dica? Como que a gente pode trabalhar isso na nossa mente? Como o aluno pode fazer isso? Eu acredito que quando chega nesse pensamento de vou desistir, tudo ou nada, né, vou largar, a pessoa chegou numa exaustão. Essa exaustão mental, sentimental, né, o senso de se sentindo incapaz, talvez, de seguir adiante, né. E um conselho que é bem válido é que a gente não deve tomar nenhuma decisão com base na nossa emoção que está latente, que está gritando ali, né. Então toda grande decisão, toda decisão importante na nossa vida que a gente toma baseada numa emoção muito forte, ela não tende a ser positiva para nós, né. E aí eu vou dar mais uma dica de livro. E o segundo livro é Não Acredite em Tudo que Você Sente, bem dentro do que a gente está falando, né, gente, o Não Acredite em Tudo que Você Sente. Aqui o autor ele fala um pouquinho, inclusive ele faz uma analogia muito legal, que é em relação a uma bebida gaseificada. Vamos pensar assim, a gente tem aqui uma água, né? Essa aqui não é com gás, mas vamos pensar que ela é uma água com gás. Aí quando a gente coloca ali no copo, né, enfim, água com gás, as bolhas estão borbulhantes, né? Uma batendo na outra, cheia de bolha e tal. Só que conforme vai passando o tempo, o que acontece com as bolhas? Elas permanecem do mesmo jeito inicial quando eu coloquei a garrafa ali? Não diminui isso. Elas vão o quê? Diminuindo, reduzindo, dissipando. E assim também é com a nossa emoção. Quando a gente tem um ímpeto assim, de raiva, ou de estresse, ou de tristeza profunda, né? Aquilo ali vai passar. Por mais que a gente pense que não. E adolescente tem muito isso, né? É o famoso pico, né? É, O pico é de o pico da emoção. emoção, exatamente. E o adolescente tem muito essa questão de se eu tô sofrendo e parece que não vai passar nunca, né? Então a gente tem que entender que sim, vai passar, né? Assim também, vamos pensar na crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade, ela realmente é uma situação muito difícil, mas ela tem uma duração bem menor do que a gente imagina na nossa cabeça quando pode estar desenvolvendo a crise emocional ali, a crise de ansiedade, né? Mas vai passar. Então, acho que o primeiro ponto é não tomar decisão com base na emoção que está gritando ali. Depois que as bolhas se dissiparem, a emoção acalmar, daí a gente pode pensar, não no tudo ou nada, mas sim, o que que eu posso fazer que está ao meu alcance para que eu consiga seguir um caminho que eu vou me orgulhar porque eu fiz o meu melhor, mas de maneira equilibrada, voltando para essa palavra aí, né? Eu acho que a gente tem que pensar que o equilíbrio, ele permeia todas as atividades da nossa vida. Quando há esse desequilíbrio, alguma coisa vai, digamos assim, nos deixar prejudicado de alguma forma, né. Então acho que essa é a dica, né, respirar, descansar. Inclusive tem uma passagem bíblica que fala, eu acho que é para um profeta, que o conselho que é dado para ele é que ele comesse e descansasse, e que no outro dia retomasse as atividades que precisava ali, né, serem feitas. Eu não lembro bem qual é a passagem, mas tem uma história da Bíblia que fala muito sobre esse conselho, gente. Se eu achar aqui, depois eu cito para vocês. Mas eu acho que é algo importante para a gente pensar. Nós podemos pensar, então, que o foco para o aluno ter uma base, se está no caminho de sucesso ou não, pode ser o parâmetro do equilíbrio. Se ele está equilibrando o tempo de estudo com a alimentação, com a descontração, está conseguindo organizar e se sentir, perceber que está equilibrado, e até mesmo as emoções, né? A gente viu aí, falou sobre a intensidade de certa fase da vida, que a gente tem muita intensidade nas emoções, mas para ter sucesso é necessário enfrentar essa luta de controlar as emoções, de dominá-las e não ser dominados por elas. Inclusive, todas as tomadas de decisões que nós fazemos em picos de emoções, elas tendem a não durar muito tempo, né? Elas tendem a morrer na casca, como a gente se diz, né? Então, quando eu tomo decisões de maneira racional, elas são mais duradouras. Então, quando vem esse pico de emoção, procure não tomar muitas decisões, né? Porque elas não vão durar muito tempo. Claro que a gente está falando para um público adolescente, mas isso serve para todos nós, né? Exato. As emoções nos acompanham a vida inteira, né, gente? Então, em muitos momentos da nossa vida adulta também a gente vai ter esses picos de emoção, né, de emoções aí, e a gente tem que Não é pensar. privilégio só dos adolescentes, né? Não é. É, E a gente também tem que voltar para essas dicas, né? eu creio também que nós falamos com adolescentes, mas também falamos com as famílias deles. Né? Existem pais, e essa família costuma ter sucesso, em que os pais vivem junto com o aluno que está se preparando essa jornada, né? E aí, ele ouvir aqui e ajudar também o aluno a lembrar dessas dicas, desses conselhos, vai fazer a diferença.
Professora Carla, você falou sobre equilíbrio. Nós havíamos comentado, antes mesmo do programa iniciar, sobre um verso, equilíbrio está na Bíblia. É isso? Isso, tem um verso em Timóteo, acho que é em Timóteo, que fala que Deus nos deu espírito de coragem e de equilíbrio, né? Acho que é 2 Timóteo, eu acho aqui pra gente. Deus nos deu não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Está em 2 Timóteo 1,7. Então é uma palavra aí para a gente guardar no nosso coração. Somos corajosos, Deus nos deu essa força aí, né? Porque o equilíbrio não é fácil de ter, né? Mas com a ajuda de Deus é bem possível, sim, né? E aí entra o ponto, né? Dividir, fragmentar em saúde emocional, espiritual, relacional, que a gente vai falar também, que eu acho que é bem importante, né? E não só focar no estudo como se fosse a única importância da nossa vida. É muito importante, não estamos diminuindo isso, né? Capaz que estaríamos fazendo isso também, né? Como educadores. Mas esse equilíbrio é essencial para a gente viver bem. Essencial. E é importante focar nisso, né? E esse desânimo, essa desistência que tá no coração para acontecer, você pensar, de repente não é o que Deus quer para mim, não. Deus quer que você tenha coragem e que você tenha equilíbrio, consiga harmonizar a sua vida. Esse é o recado que a gente tem hoje aqui também no Elimcast, né? Prof. Neto, vamos falar um pouquinho do físico? A gente falou um pouquinho já, mas vamos aprofundar. O físico, ele também precisa ser preparado. A prova é longa, a posição que é feita é sentado, mas existe um preparo fora esse momento ali que ele vai ter, talvez uma postura, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Existe, antes disso, um preparo físico que vai fazer a diferença no estudo do dia a dia. É isso? Com certeza. Com certeza. Primeiro a gente precisa entender a importância do exercício físico, né? Primeiro que, vamos pro início da conversa, Deus não nos fez para a gente ficar parado, né? Deus formou o nosso corpo para nós estarmos sempre em movimento. Claro, lá no Enem eles vão ter um longo período parado, onde a gente vai ter ali uma questão dos discos intervertebrais que vão estar achatando, né? Tem a questão da gravidade. A gente não foi feito para ficar muito tempo, mas a gente precisa se preparar para esses momentos. E como que eu me preparo? Tendo uma prática regular de exercícios, né? Principalmente musculação, né? Exercícios de força, fortalecimento muscular. Mas por que que o exercício físico ele é tão importante nessa preparação aí, tanto na preparação para o dia da prova, como para a prova em si, questão cognitiva? Porque ele tem muitos benefícios. O exercício físico tem muitos benefícios. Reduz a ansiedade, ele melhora a circulação sanguínea, ele melhora o meu funcionamento do cérebro. Quando eu faço exercício físico, o meu cérebro funciona muito melhor, né? Ou seja, funcionamento, desenvolvimento cognitivo. Ele melhora a minha memória, ele me dá mais foco, me ajuda em tomada de decisões. Tudo isso, o exercício físico, ele vai contribuir. E uma dica para quem vai fazer o Enem ali, é no domingo, né? O Enem é no domingo. No sábado à noite, uma dica: atividade aeróbica. Porque a atividade aeróbica, eu até anotei aqui, ela estimula o cérebro a produzir novas conexões neurais. E ela aumenta o volume de áreas vitais para a aprendizagem. Então, se eu faço um exercício aeróbico antes de uma prova importante, claro que eu tenho que estudar, né? Ele só vai capacitar, estimular aquilo que eu já estudei, né? Então, se eu faço uma atividade aeróbica, ela vai estimular o meu cérebro a funcionar melhor. E às vezes eu vejo assim, que é dito muito como. Eu vejo até alguns pais fazendo isso, né? Tipo, o aluno tirou uma nota baixa na escola e tira ele do esporte. Usa isso como uma punição. Puxa vida! Como devia ser o contrário. Bem, Que deveria punir ele por ou qualquer outro aspecto. Agora, tirar ele do esporte porque ele tirou uma nota baixa. Ele justamente está fazendo o processo contrário. Porque é o esporte que vai dar me emociona, né? esse impulsionamento para ele ter um desenvolvimento cognitivo melhor. E às vezes, eu não vou praticar o esporte porque eu tenho prova amanhã. Se tu estudou e tu praticar o esporte, o teu cérebro vai funcionar melhor na prova no dia seguinte. E no Enem isso vai fazer diferença. E é interessante que a gente fala, se você não estudou, às vezes a expectativa que você tem na prova do Enem é que tenha aquilo que você estudou para o Enem. Mas, na verdade, ali vai ter também coisas que você estudou há muito tempo atrás. Exatamente. Por isso que essas conexões, elas são tão importantes, que o nosso cérebro esteja plenamente ativo, bem oxigenado.
E essa dica do aeróbico, né? Uma noite antes, um dia antes, para que você consiga ter ali capacidade mental também. A gente pensa que tem como separar as áreas do corpo, né? E não tem. Não, Nosso mas físico, nosso mental, eles são associados. E também o espiritual. e quais são, eu queria dar exemplos, né, de atividades aeróbicas. É, uma caminhada, uma corrida, uma caminhada com alta intensidade, né? Um pouquinho mais Não é intensidade. passeio no shopping. É um passeio, porque existe uma diferença entre atividade física, que é coisas corriqueiras do dia a dia, cotidiano, varrer uma casa, subir uma escada, isso é uma atividade física. Exercício físico é que traz essa maioria desses benefícios, né? E daí exige uma progressão, né? Um planejamento, uma durabilidade. Então, caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, né? Por um período, praticar um futebol, né? Um vôlei, são atividades aeróbicas que vão ter esse tipo de benefício aí. Tem uma energia diferenciada envolvida. Gasto energético é Não maior. é aquela do dia a dia comum, né? Isso. E isso vai fazer, então, com que o aluno, no dia da prova, tenha um melhor resultado. Mas e a postura, professor? Sentado ali, a gente falou de muito tempo, essa postura influi de como ele está sentado, como que ele se dispôs ali. Eu vejo que pessoas que fazem certos exercícios, certas atividades musculares, né? Elas acabam alargando os ombros, estufando o peito, Melhorando a postura. naturalmente, né? Naturalmente. E isso pode ser feito, conquistado através de uma musculação, no dia a dia. E no dia da prova, isso vai facilitar? Ou no dia eu só cuido dos meus ombros e tá tudo certo? Quais as dicas em relação a isso? Com certeza, porque se eu tenho um plano de fortalecimento muscular, na hora da prova eu vou ter mais resistência. Então eu vou aguentar mais tempo aquela posição, porque é uma posição desconfortável. Com o tempo ela vai se tornando desconfortável, né? A gente tem especialistas que dizem que a gente precisa mudar de posição a cada 2 horas. Se você tá 2 horas sentado, você precisa dar uma levantada, né? Pede para ir no banheiro, tomar uma água, porque a gente precisa mudar o plano ali, né? A cada 2 horas. Então, para que eu aguente essas 2 horas, eu preciso também estar com o meu músculo fortalecido. E como que eu faço isso? Através de plano de exercícios, musculação, né? Até exercício com o peso do corpo. A gente diz como treinamento funcional. Então, eu preciso ter esse preparo, eu já preciso pensar nisso, né? Preciso ter esse planejamento para que eu aguente também fisicamente a prova. E aí a gente volta para aquela palavra que a gente mencionou antes, que é a palavra processo. É um Exatamente. processo até chegar lá, não é do nada que eu vou conseguir ter a resistência física para aguentar, para o meu corpo aguentar, né, aquela prova ali. E aí o corpo começa a doer, a cabeça já sai daquele foco daquela questão, né? Tudo porque poderia ter investido mais tempo, né, nesse processo educacional também, físico, né? E consequentemente mental. Exato. Quando eu estou sentindo algum tipo de incômodo muscular, alguma dor, o meu foco ele já é desviado, né? Eu não consigo ter aquela concentração, não consigo mais manter o foco. E daí eu quero fazer rápido, daí toma ansiedade, daí é uma mistura de sentimentos, né? E é interessante como isso às vezes não é perceptível. Às vezes tu tá no processo da dor e nem tá notando que tá com a dor. Só tá se acelerando ali, talvez, para fazer a atividade, para terminar logo a prova, começa a sentir um mal-estar, mas não sabe definir. E quando a gente tem o autoconhecimento que a gente falou antes, né? Também físico, né? Eu sei que a minha dor que eu estou sentindo é porque eu acabo talvez me encolhendo demais, a postura do. Aqui a gente tem o hábito do celular, né? Acaba prejudicando a cervical. Então, se eu começo antes com a consciência corporal, através de uma rotina de exercícios, na hora eu também vou me conhecer melhor, né? Também vou conseguir identificar melhor o que eu preciso ajustar. E tu falou nessa questão da postura, e agora me lembrei também. No meio da prova, se você não puder levantar, porque eu sei que tem um limite, né, que você pode levantar, faça um alongamento, né? Estenda os braços para cima, bota atrás da nuca, dá uma alongada, porque daí isso aí também já vai alongar o músculo aí que está sendo utilizado, né? Então isso já vai também te dar um relaxamento. Exercícios de respiração também entram. Tem exercício de respiração, né? Eu ia falar que o alongamento, ele também afeta a tua respiração, né? Sim. Exatamente. Uma das coisas que eu senti bastante quando eu comecei a fazer exercício físico é que eu não sabia respirar. E aí, com uma professora ali de educação física me ensinando, ela falou assim: olha, uma vez eu dei 50 pulos na corda sem respirar durante 50 pulos. E ao final eu estava quase desmaiando mesmo, estava passando mal. E ela falou assim: mas é claro, tu não respirou.
Ela percebeu que ela ficou entendendo o padrão também. Eu calmei uma hora depois dos pulsos, sabe? Né? Sim. Não conectava, parece que eu não tinha esse hábito de organizar minha respiração em relação ao exercício físico, né? Então são questões importantes. E o coração acelerado na hora da prova, onde você não tá com uma respiração organizada também, vai gerar mal-estar. Talvez uma insuficiência ali, né? Exato. Então, o quanto o nosso corpo bem preparado vai fazer com que o teu resultado do conhecimento que você adquiriu possa ser, então, expressado ali na prova, né? Então, é isso aí. E aí, espiritualmente, tem preparação para isso? Tem preparação, tem preparação. Claro que a fé é algo importantíssimo, né, para nossa vida no todo. Mas o que que ela pode influenciar ali na hora da prova ou na hora dos estudos? Acredito que quem tem essa fé em Deus pede para que ele dê tranquilidade na hora da prova, para que ele faça com que você mantenha a calma, né? Essa fé em Deus de também pedir para que ele faça com que você lembre daquilo que você estudou. Não vai se acontecer um processo sobrenatural, até porque Deus não intervém nesse tipo, até onde a gente conhece, Deus não vai intervir de maneira sobrenatural naquele que não estudou. Na aquisição do É, conteúdo na ali aquisição na do hora, conteúdo. né? Isso é a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele, é te manter calmo, te manter tranquilo. Então a fé ela influencia nessa questão, né? De pedir para Deus dar essa tranquilidade, pedir para Deus dar calma e paciência na hora da prova. E também tem um verso da Bíblia que eu procurei aqui, Tiago 1, verso 5, que diz assim, só um minutinho aqui. É importante também, enquanto você procura o verso, que quando a gente está com essa questão do preparo espiritual, a gente tem essa conexão, costuma buscar em alguém maior do que você o poder. Você desenvolve a confiança. E aí, na hora da prova, próximo aos dias ali que o nervoso vai batendo, você consegue lembrar que você é pequeno. Talvez olhando para você não consiga, mas você tem um Deus maior, que pode todas as coisas, sabe todas as coisas e tem como Exatamente. lhe E se apoiar. você fez a sua parte, você vai entregar e confiar. Eu fiz a minha parte, eu estudei, eu fiz todos os processos, eu tive equilíbrio durante todo esse processo, e agora eu vou entregar para Deus, eu confio, e Ele vai fazer a parte dele. E Tiago 1, verso 5 diz assim, ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, se você precisa de sabedoria para encarar esse processo aí, peça para Deus que Ele vai te dar sabedoria, né? Você tem que ter essa disposição de pedir, e Deus está ali disposto a te dar. Você precisa, então, confiar que Ele vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua. Isso aí. E a gente, assim como a educação integral, nós buscamos no colégio, né, na educação adventista, na rede adventista, a gente valoriza, então, que esse preparo seja bem feito em todas as áreas. E aí, os conhecimentos adquiridos no dia a dia com o professor, em casa, no aprofundamento que depende de cada aluno decidir fazer, vão poder chegar ao sucesso, né? E é isso que a gente deseja para os nossos alunos. Que conversa maravilhosa, né? Que agregador, porque assim, a gente sabe que existem em muitos lugares muitas informações que eles precisam para essas provas, mas talvez somar essas três áreas, conversar sobre elas e parar em meio a um acúmulo de conteúdos para ver conteúdos que vão além dos livros, né? Vai ali para uma vivência mesmo, para a prática do dia a dia. Isso foi realmente especial. É isso. Vamos aí nos encaminhar para o final desse podcast. Gostaríamos de deixar algum recado a mais? Eu tenho um recadinho aqui. Eu tinha separado para falar para vocês, gente, que tem mais um verso bíblico que fala, vai que você usou todas as estratégias e tal, e uma mensagem para a gente refletir e pensar que lá em 1 Pedro 5,7 fala para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, que ele tem cuidado de nós. Então, agregando tudo isso, né, confiança, fé, a gente precisa confiar que tem alguém por nós, né? E Deus está cuidando e encaminhando, né? Ele já sabe do nosso futuro antes mesmo da gente vivê-lo, né? Então, que a gente confie nesse processo aí. E fique em paz, que tudo tem seu tempo. É verdade. Eu diria também que viva um dia de cada vez, né? Não atropele os processos, né? Não queime as etapas. Viva um dia de cada vez, organize a sua mente, faça o seu planejamento de
exercícios físicos, exercícios mentais, né? Além do seu plano diário de estudo. Um dia de cada vez que você vai colher os resultados, se Deus assim quiser. Isso aí, que show. Queridos, agradecemos então os convidados, agradecemos também a audiência, quem está aí ouvindo, né? Quem vai ouvir esses recados aqui, esse programa tão especial, o Enencast. Se ligue, tem muito mais vindo por aí. Esse é o podcast do programa Enemflix. O Enemflix está acontecendo aqui no Colégio Adventista de Cachoeirinha. E se você quer fazer com que esse processo seja o melhor, você vai acompanhar e vai ver que isso vai fazer diferença. Obrigada, então. Até mais. Até o próximo Enencast.